saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão do Exame Nacional de Química, Ensino Secundário Geral, 12ª classe 2014. Parece que está pela primeira vez ao canal e parece que está sempre ao canal e não está inscrito e parece que está inscrito. Sejais ambos sempre bem-vindos ao canal. Parece que não está inscrito, convido com que subscreva-se ao canal e com que ambos partilhem o link do vídeo e que deixem ficar likes necessariamente para que o vídeo chegue aos demais aos quais possam assistir por tratar-se de conteúdo de natureza didático. E porque estamos no período de pandemia, recomendo para si que está vendo o vídeo com que lave as mãos e use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações do tema, pois a pandemia coriaçola é transmitida fluentemente sob vias respiratórias e por contacto. Contacto é materiais e objetos, incluindo pessoas, segundo dados mundialmente coletados, razões as quais da necessidade constante da lavagem das mãos e do uso constante de máscara. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta e contenho o papel com a respectiva questão para a resolução. E para si que admira no que faço e pretende apoiar financeiramente para investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Bom, vamos ao essencial sob forma a selecionar a questão para o vídeo. Ajustando a imagem necessariamente. Bom, tem exame de Química, primeira época. Ensino Secundário Geral, 12ª classe, 2014. Necessariamente. Bom, sob forma aleatória para a questão para o vídeo. Necessariamente, indo para a questão 13. O estudo da cinética da reação apresentada forneceu os dados seguintes. Bom, qual é a expressão da lei da velocidade da reação? Antes de prosseguir, pode-me recordar assim que está vendo o vídeo com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, sob forma a solucionar a questão 13, a partir do estudo da cinética da reação que foi apresentado, que forneceu os dados na tabela. Bom, nesse caso, salientar para a expressão da lei da velocidade da reação será determinada com base nos valores experimentalmente obtidos, necessariamente. Bom, que segundo Goldberg-Wage, a velocidade será proporcional à constante e às respectivas concentrações. Agora, os valores obtidos experimentalmente serão os expoentes das respectivas concentrações, necessariamente para este caso. Portanto, para reações elementares, a velocidade, ou seja, as concentrações são elevadas aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, porém, neste caso, podendo inclusive ser iguais aos valores experimentalmente obtidos, os seus respectivos coeficientes estequiométricos podendo ser diferentes, necessariamente. A questão 13, necessariamente. Então, velocidade será proporcional à constante com concentração de Y, a concentração do W, necessariamente. Bom, pela estequiometria da reação, pela a equação, portanto, A, Y mais W, então, produzindo C, Y, W, necessariamente. Agora, para coeficientes estequiométricos, necessariamente, tratando-se de uma reação que não é elementar, então que é experimentalmente a partir das etapas fornecidas, ou seja, dos valores experimentalmente obtidos. Então, terei, nesse caso, considerar X e Z, por exemplo. Então, a conformidade com a equação. Então, nesse caso, terei dos valores obtidos Então,
velocidade da primeira etapa será igual à constante da primeira etapa, concentração de y da primeira etapa e w a segunda, ou seja, a primeira etapa inclusive. Então, elevado a x e g. Então, para a segunda, já será igual necessariamente a constante 2 à concentração de y 2 w 2 necessariamente. Então, achando a relação entre as duas expressões, então terei o que pretendo obter é necessariamente a expressão da lei da velocidade. Então, velocidade, podendo considerar aqui para a experiência 1 em função da experiência 2, dessa forma a achar necessariamente o y, pois tem de ser que simplificar as considerações de W. Então, nesse caso, terei constante 1 então z, então velocidade 2, constante 2 concentração de W necessariamente. Então, neste caso, substituindo, terei velocidade 1 é 0,512. Então, igual à constante 1, a concentração necessariamente é igual a concentração de y é 0,4 necessariamente. Então, a concentração de W 0,10. Então, é elevado a z. Então, em função de velocidade 2, então 0,128. Então, a concentração 0,20 0,10 necessariamente. Então, isso aqui é algo comum. Então, simplifico. E a constante sendo igual a constante 2 necessariamente, então terei 0,512 sobre 0,128. Então, constante 2 sobre constante 2, considerando nesse sentido, então terei 0,4. Os expoentes são iguais, as bases são diferentes, então mantém os expoentes tratam-se da divisão. Então 0,4 sobre 0,2 elevado a x. Então, nesse caso, simplifico as constantes. Então, nesse caso terei 0,512. Isso posso inclusive representar nesse sentido: 512 vezes d elevado a menos 3, 128 vezes d elevado a menos 23, ou seja, menos 3 necessariamente. Então, simplifico, isso será igual a necessariamente 4 vezes d elevado a menos 1, 2 vezes d elevado a menos 1, então elevado a x necessariamente. Então, d elevado a menos 1, d elevado a menos 1, simplifico. Então, terei necessariamente 512 sobre 128. Então, igual a 4 sobre 2 elevado a x. Então, 512 dividido por 128 igual a 4. Então, 4 dividido por 2, 2. Então, nesse caso, 2 decompondo, 4 dividido por 1 é 2 elevado a 2. Então, nesse caso, x será igual a 2, necessariamente. Igual a 2. Bom, outra possibilidade ainda para a mesma experiência, seria
invertendo, o resultado não alterará invertendo a fração. Nesse caso, necessariamente tendo velocidade 2, velocidade 1, então nesse caso constante 2, conservação de y, ou seja, 2 inclusive w 2, então y no início e w inclusive a conversão no início. O resultado será o mesmo. Então nesse caso terei o inverso. Então 0,128 igual a necessariamente 0,20, então x 0,10 z, então sobre 0,4 x 0,10 z, então sobre 0,512 necessariamente. Então isso será 0,128, isto é mesmo 128 vezes 10 elevado a menos 3, sob o mesmo critério, porém simplificando aqui 0,128 dividido por 0,512, isso será igual a 1 sobre 4, igual, e aqui simplifico, são iguais, o numerador e o denominador, então isto 0,2 dividido por 0,4 dá 1 sobre 2 necessariamente. Então 1 sobre 4 decompõe no 4, 2 ao quadrado, e inclusive 1 sobre 2 elevado a 2, pois multiplicado elevado 2 elevado a 1 elevado a 2 vai dar 1, então 1 sobre 2 elevado a x, então o que significa x será igual a necessariamente 2, necessariamente x elevado a 2, x é igual a 2, é o mesmo valor, como consegue ser verificado. Agora, indo para obter os valores de z, então nesse caso terei necessariamente a experiência 2 e 3, só forma a simplificar a experiência para a consideração de y e para obter de w, o coeficiente referente ao w. Então nesse caso terei velocidade 2 igual a constante 2, concentração de y, concentração de w, t, velocidade 1, constante, ou seja, velocidade 3, x, concentração de w, z. Então nesse caso terei 0,128 igual a constante 2, a concentração de y vai ser 0,20, então x vezes a concentração de w 0,10, então sobre 0,256 sobre constante 3, a concentração 0,20 para o x e 0,20 para o z necessariamente. Então tem-se 0,20 para o x, 0,20 simplifico, então terei nesse caso 0,128 dividido por 0,256, 1/2. Então nesse caso constante 2 igual a constante 3, então terei que simplificar, então isso terei inclusive 0,10 sobre 0,20, então z, então nesse caso z 0,10 sobre 0,20 e será 1/2.
Então, Z, nesse caso, 1 meio, o número que é multiplicado é elevado a 1 meio, para que dê 1 meio, inclusive, nesse sentido. Então, será 1. Então, o que significa de que Z será igual a, necessariamente, 1. Necessariamente igual a 1. Outra possibilidade seria invertendo, então seria 0,256 sobre 0,128. Então, igual a 0,20 sobre 0,20 0,10. Então, nesse caso, são iguais, simplifico para o x, então terei 0,256 dividido por 0,128, 2. Então, 2 igual a 0,20 sobre 0,10 elevado a z. Então, nesse caso terei 2 igual a 0,20 dividido por 0,10 é 2 elevado a z. Necessariamente. Então, z será igual a 2. Z será igual a 2. Necessariamente. Então, o que significa de que a velocidade da reação será constante com a aceleração de y elevado a x, a consideração de w elevado a z, é que considero, então igual necessariamente a constante com a aceleração de y, x, já achei o valor, é igual a 2, então o w é igual a 1. Então, essa é a expressão correspondente para a expressão da lei da velocidade de reação do problema fornecido. Bom, deixando ficar a ilustração, parece que se calhar tenha ficado para trás, necessariamente. Porém, indo às alternativas a este problema, a linha A, logo, a opção correta, facilitada em termos da linha, então a alternativa correta A. Bom, neste caso, verificando para coeficientes estequiométricos da reação, então, que seja x2 e 1, então não será exatamente para esta reação, então não coincidirá os coeficientes estequiométricos da reação com a expressão, os coeficientes estequiométricos, ou seja, os expoentes das concentrações da expressão da velocidade. Pois, nesse caso, sendo 2, que tendria que ser, tendria que ter 2 aqui, seria outro composto. Então, necessariamente, o tendo 2 aqui terá que ter 2 quando obter 1 para o coeficiente estequiométrico. Ou seja, para o expoente do W. Então, necessariamente, não coincide exatamente com a expressão os expoentes correspondentes à expressão da velocidade que obteve. Então, como eu dizia, experimentalmente são obtidos os valores de coeficientes estequiométricos, ou seja, diria, dos expoentes das respectivas concentrações. Depois são valores obtidos experimentalmente. Então, caso de reação elementar, a expressão, os coeficientes estequiométricos coincidem, ou seja, são iguais necessariamente às expressões dos coeficientes estequiométricos, ou seja, aos respectivos coeficientes estequiométricos. Então, salientar, tanto para estes casos em que obtém-se experimentalmente, há certos casos que coincide a expressão da lei da velocidade,
coeficientes estequiométricos com os valores obtidos experimentalmente. Bom, é tudo. Dúvida será presente em respondê-los. Subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like, apoie o canal, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. E parecia que necessariamente admira no que faço e pretende apoiar financeiramente para investimento. Sugiro com que apoie o canal necessariamente. Forte abraço, até o próximo vídeo. Aqui, estudante universitário. Falo diretamente de Moçambique para o mundo.